Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando o olhar nele, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue, e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Algumas traduções dizem muito triste, porque era dono de muitas propriedades. Verso 23 diz: Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam em riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si então: Quem pode ser salvo? Olha só que pergunta: quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse para os homens é impossível, contudo, nada para Deus, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus a dizer: Em verdade vos digo que ninguém, olha só, que há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Você tem que gravar esse versículo 29 de Marcos 10 nas tábuas do teu coração. Amém? Porque por amor do Evangelho, que não receba já no presente, olha só, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no porvir a vida eterna. Agora verso 31 termina assim dizendo: Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos os primeiros. Amém? Você pode aí no seu espírito fechar os seus olhos e olhar para dentro de você e dizer assim: Meu Deus e meu Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Diga aí: Meu Deus e meu Pai, escreve agora com o sangue de Jesus a minha história de milagres. Diga: Meu Deus e meu Pai, os demônios agora e as enfermidades fogem da minha presença, em nome de Jesus Cristo. Põe a mão na altura do seu coração, e você que está em casa, e diga assim: Senhor, diga com fé, irmão,
diga: Senhor, mata dentro de mim a enfermidade, mata a obra do diabo, mata, meu Pai, o problema na minha vida, mata o vício, em nome de Jesus. Agora faz assim, respira um pouco e diga assim: o que me perturba já morreu em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. Então toma posse da sua bênção e da sua vitória. Muito bem, vamos lá. Escute bem. Jesus estava em uma praça pública, rodeado por criança. Junto com ele estavam ali os seus discípulos. Então, o que aconteceu? Veio um jovem muito rico e se ajoelhou aos seus pés. Um rapaz milionário, e se ajoelhou aos pés de Jesus e disse assim: Senhor, que farei eu para herdar a vida eterna? A pergunta daquele jovem foi: o que eu devo fazer, Senhor? Que garantia eu posso ter para ser salvo? Que eu vou herdar a vida eterna? Que o meu nome vai estar escrito no livro da vida? Essa foi a pergunta daquele homem, daquele jovem muito rico, daquele jovem milionário. Aí Jesus começou então a pregar para ele, a pregar os 10 mandamentos. Jesus começa a pregar para ele: se quiseres herdar a vida eterna, olha só o que diz o verso 19. Jesus diz para ele assim: se você quiser herdar a vida eterna, você precisa saber guardar os mandamentos. Aí Jesus prega para ele dizendo assim: olha, não matarás, você não deve adulterar, você não deve furtar, você não deve dizer falsos testemunhos, você não deve defraudar ninguém, você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Então Jesus, ele pregou para aquele jovem os 10 mandamentos. E quando Jesus pregou para ele os 10 mandamentos, ele disse assim, o jovem: Senhor, tudo isso que o Senhor está pregando para mim, eu tenho observado desde que eu era criança. Eu desde criança tenho honrado meu pai. Eu não tenho praticado a mentira. Eu não tenho defraudado ninguém. Eu não tenho furtado ninguém. Então, Senhor, e etc. Então, o que estava acontecendo naquele momento? Aquele jovem rico estava mostrando para Jesus que ele era o quê? Um observador e um praticante dos 10 mandamentos. Agora olha bem que coisa impressionante, o quanto que Jesus é maravilhoso. Aí Jesus olhando para ele e fitando nele o olhar, Jesus o amou. E falando com amor, disse para ele assim: só te falta uma coisa. E aquele jovem diz assim: para quê, Senhor? Para você herdar a vida eterna. Aí ele disse: Senhor, o que é que está faltando então para eu herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e disse assim: o que está faltando você ter uma experiência com o sacrifício. Jesus, o que é que está faltando para que eu possa herdar a vida eterna? Jesus vira para aquele jovem e diga assim: olha, a experiência do sacrifício. Jesus vira para ele e diz: olha, pega tudo o que você tem e coloca no altar. É isso que você precisa fazer. Aí, olha só, qual foi a reação daquele jovem rico? Senhor, honrar pai e mãe, tudo bem. Não roubar, tudo bem. Não matar, tudo bem. Não mentir, tudo bem. Não defraudar ninguém, tudo bem. Mas sacrifício não.
Isso não, Senhor. Porque aquele jovem entendia que, e ele sabia muito bem, até porque ele conhecia as leis, ele sabia que o sacrifício, ele gera dor. O sacrifício, quando ele é praticado na vida de alguém, ele leva parte de alguém. E ele dói. Então ele disse: olha, Senhor, sacrifício não. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele ficou contrariado, lá no verso 22. Uma tristeza muito grande abateu ele, e ele começou a chorar. E ele, dando as costas para Jesus, ele foi se retirando e dizendo: sacrifício não, por favor, isso não. Salvação sim, pensava com ele. Cura divina sim. Batismo com o Espírito Santo sim, quem sabe você está dizendo aí. Vida abundante sim. Poder de adquirir riquezas nas mãos sim. Unção de conquista sim, mas sacrifício não. Olha, meu irmão, e quem pregou para ele foi Jesus. Não foi um homem qualquer, não foi um pastor, foi Jesus. Jesus diz assim: quer herdar a vida eterna? Obedeça os mandamentos e tenha a experiência do sacrifício. A conotação dessa palavra sacrifício, meus irmãos, é a obediência. É impossível, guarde isso no seu coração, você obedecer a Deus sem sacrificar. E se você está se sacrificando, é porque você está obedecendo a Deus. Faça uma reflexão sobre isso. Obediência e sacrifício. A pessoa honrar pai e mãe, tudo bem, mas quando prega para ela o sacrifício, essa pessoa, ela fica dominada por uma contrariedade, uma tristeza enche o seu coração e ela diz: não, não, sacrifício não, tudo menos sacrifício. Irmãos, aquele homem, na verdade, escute bem, ele nunca foi um servo de Deus. O espírito da incredulidade, da miséria, olha, dominava ele. A Bíblia diz que ele ficou desse jeito, porque ele era um homem muito rico, amante dos seus bens. Ele estava preso aos seus bens. E eu quero te dar uma palavra agora, irmão. Se desprenda de tudo aquilo, olha, que te afasta de Deus, porque se algo nos prende, nós nos tornamos servos desse algo, nós nos tornamos escravos desse algo. Se nós estamos presos em algo, é porque esse algo é Senhor na nossa vida. E se você tiver que se prender em alguma coisa, se prenda na pessoa viva e maravilhosa de Jesus Cristo. É em Jesus é que nós precisamos nos prender. Na verdade, aquele homem, ele não queria colocar nada no altar de Deus para abençoar a obra de Deus. Quando Jesus disse assim para ele: só te falta uma coisa. O que é que faltava, irmãos? A experiência do sacrifício, que ele naquele momento rejeitou. E quem pregou para ele, como eu disse, não foi um homem qualquer, foi Jesus. Não foi um pastor, foi o próprio Jesus. Então, ele naquele momento, ele não aceita o desafio. E ele então sai dali, chorando e dizendo: não mentir, tudo bem. Não roubar, tudo bem. Não defraudar as pessoas, tudo bem. Honrar pai e mãe, tudo bem. Prosperidade, sim, mas sacrifício, não. Isso não. Jesus diz para ele: só te falta uma coisa. Escute bem isso, irmãos, e guarde no seu coração. Todo homem
que é salvo, olha só, todo homem que é salvo acompanha ele a experiência do sacrifício. Então, quando ele estava indo embora, Pedro falou: Senhor, quem é que pode herdar a vida eterna? Quem é que pode ser salvo? Jesus disse: Pedro, dificilmente um homem rico, que o Deus dele é o dinheiro, entrará no reino de Deus. Por quê, irmãos? Porque a salvação, entrará no reino de Deus. Porque o homem que rejeita a experiência do sacrifício, dificilmente ele herdará a vida eterna. Porque a salvação e o sacrifício são os dois trilhos que a eternidade anda nele. Olha só, irmão, a salvação e o sacrifício são os trilhos que a eternidade anda neles. Amém? Então, quem rejeita a experiência do sacrifício, ele está criando um problema para ele herdar a vida eterna. Aí Pedro fala assim: Senhor, eu tinha casa, eu tinha filhos, eu tinha uma esposa, eu tinha bens, e eu peguei tudo e deixei no altar do Senhor para te seguir. E agora vem a palavra-chave para responder muitas questões nas nossas vidas. Aí Jesus, ouvindo Pedro, vira para ele e diz assim: Pedro, todo homem, por amor de mim e por amor do Evangelho, que veio no altar e colocou os seus sacrifícios, está lá no verso 29, verso 30 agora, em vida eu lhe devolverei 100 vezes mais, e muito mais na eternidade. Não sou eu que estou dizendo isso, é só você pegar Marcos 10, lá no verso 30, e você vai encontrar esta palavra. Tudo aquilo, meus irmãos, que nós pegarmos e levarmos ao altar de Deus, seja o que for, a palavra de Deus nos garante a vitória. Ele nos devolverá 100 vezes mais, e muito mais na vida eterna. Aleluia! Diga glória a Deus, diga louvado seja o nome de Jesus. Jesus disse para o jovem rico: jovem, olha aqui para mim, antes de você ir embora, estou conjecturando, você perdeu o maior negócio da sua vida. Qualquer negócio, meus irmãos, qualquer investimento que nós fizermos, que aquele jovem fizesse, ele poderia devolver 1%, 10%, 40% de lucro para ele. Mas aquilo que ele colocasse no altar de Deus, o Senhor estava garantindo que ele iria receber 100 vezes mais. Amém? Você pode compreender esta mensagem? E o que é que o Senhor está nos pedindo nessa tarde? O que é que você tem de melhor para colocar no altar de Deus? Eu quero lhe dar uma sugestão. Eu quero que você, neste momento, coloque a tua vida no altar de Deus. E Ele vai devolver a você 100 vezes mais, no presente momento e na eternidade. Coloque a tua vida hoje no altar de Deus. Entregue a tua vida hoje a Jesus, porque Ele aqui está garantindo para você uma vida de sucesso, uma vida do lado dele por toda a eternidade. E você pode fazer isso agora.